Olá, alunos dos terceiros anos A e B, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez professor Cleilson. Nós vamos dar a sequência da nossa aula de número 18, agora da seguinte forma: para que esta aula não fique tão extensa, eu estou fracionando a aula em 3 tópicos. Primeiro tópico, potência elétrica; segundo, geradores elétricos; e terceiro, receptores elétricos. Acredito que assim a gente não deixe esta aula tão extensa. Tá bom então? Então vamos nós aqui. Quando se fala de potência e energia elétrica, nós devemos recordar das primeiras séries do ensino médio, inclusive nos últimos anos do ensino fundamental, foi trabalhado potência. Só que essa potência que nós trabalhamos ainda no ensino fundamental é uma potência mecânica, até porque o conteúdo para esta etapa é o conteúdo de movimento, o conteúdo de mecânica. E aí, no decorrer, vocês passaram para a potência térmica devido ao conteúdo ser de energia térmica. Agora a gente está trabalhando energia elétrica, então seria uma potência elétrica, mas potência independente da qual é a razão entre a variação de energia por tempo. Se nós dermos aqui na sequência, quando se fala de energia, tá? Eu estou falando de um trabalho, seja ele qual for, um trabalho mecânico, térmico, elétrico. Então, continua a ser a energia sobre o tempo, tá? Permanecemos na mesma razão. E esse trabalho, quando, aí sim, nós associamos a potência elétrica, nós temos que esse trabalho é o produto da carga elétrica vezes a tensão. Então, onde tem T, eu vou usar carga vezes tensão. E aí nós encontramos a seguinte situação, ó. Também já trabalhado anteriormente, nós temos que a razão da carga pelo tempo equivale à corrente elétrica. Essa corrente elétrica eu vou substituir aqui, ó, e aí eu tenho que a potência nominal é o produto da corrente pela tensão, tá? Por que isso é importante? Porque nós vamos trabalhar entre geradores e receptores na sequência. Na sequência aqui, eu vou adiantando aqui um pouquinho, percebe-se que essa relação da potência nós podemos associar na primeira lei de Ohm, onde a corrente elétrica vai ser a razão entre a tensão e a resistência. Então, onde eu tenho I, eu vou usar U, tá? Onde eu tenho I, eu vou usar U sobre R. Então, se eu tenho U sobre R vezes U, eu vou ter U vezes U, U ao quadrado, tensão vezes tensão, tensão ao quadrado, sobre a resistência. E aí, no resumo, é muito simples nós determinarmos a relação de potência quando nós temos corrente, a relação de potência quando nós temos a resistência, tá? Potência quando temos corrente, potência quando temos resistência. Como falado anteriormente, é muito importante para que a gente possa entender a relação de potência elétrica nos geradores e receptores. Aqui eu tenho uma evolução dos medidores elétricos, né, dos relógios medidores de energia elétrica que nós temos em nossas residências. Então ele sai daquela condição bem analógica, já um pouco mais moderno aqui, e chegar na versão já digital. Nessa versão ainda há medidores mais modernos ainda. Por exemplo, quem tem em sua casa um sistema de energia solar fotovoltaico gera sua própria energia. Então, para esses casos aqui, esse medidor mede o que consome, esse medidor mede o que gera. É o que nós chamamos de medidores bidirecionais, tá certo?
Mais à frente eu vou dar uma palestra ou um Google Meet com vocês e falar um pouquinho sobre energias renováveis, sobre energia solar fotovoltaica, energia eólica, tudo bem? Vamos aqui na sequência. Agora, é preciso que a gente lembre que essa medida de energia que nós pagamos, esse consumo de energia, não está no sistema internacional. Para estar no sistema internacional, tem que estar em joule. Então você vai ver, como é que eu vou converter isso em joule? Bem simples, o kilowatt é potência. Cada kilowatt equivale a 1000. E cada hora, para estar no internacional, tem que estar em segundos. Então cada hora eu tenho 3.600 segundos. Então se você multiplicar 1000 por 3.600, eu vou ter um valor de 3,6 vezes 10 a sexta joule, medida no sistema internacional. Quilowatt-hora, medida no sistema comercial. Para que a gente possa fazer essas comparações, vamos pegar aqui esse exemplo que tem no livro de vocês. Alguns fabricantes de chuveiros elétricos mantêm no mercado duas versões de um mesmo modelo de ducha, com as mesmas potências, porém, uma delas se destina à tensão de 127 volts e a outra à tensão de 220 volts. Considerando duas duchas cujas potências máximas sejam de 5.500 watts, as potências são as mesmas, tá? Porém, uma para 127 volts e a outra para 220 volts. Olha o que o pedido da questão, tá? O que a questão está pedindo? Suas respectivas resistências elétricas. Ah, professor, nós vimos duas relações. A potência em relação à corrente, a potência em relação à resistência. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar a potência em relação à resistência. Eu fiz o print do próprio material de vocês, tá? Do livro. E nesse print, eu coloquei aqui porque eu quero fazer uma comparação. Professor, e se eu não lembrasse dessa relação? E se eu não tivesse assistido essa aula, eu poderia fazer somente por essa? Também. Mas vamos primeiro, como eu tinha acabado de falar. Ele quer suas resistências, então eu vou trabalhar a potência em função da resistência. Para 127 volts eu tenho potência quadrado da tensão sobre a resistência. Eu vou permutar aqui de valor de lugar. Então a resistência é o quadrado de 127 dividido pela potência 5.500. Resultado, 2,93. Para 220 volts, vou pegar a mesma situação. Aí agora, 220 ao quadrado, que é a tensão de 220, sobre 5.500. Encontramos uma resistência maior, 8,8. É óbvio que para essa resistência, a corrente no chuveiro de 220 é menor. Para essa resistência, a corrente no chuveiro de 127 é maior. Lembrem, menor resistência, mais fluidez, mais elétrons, mais corrente. Maior resistência, o processo é o inverso, menos corrente. Vamos ver se daria para fazer só com a primeira relação. Eu vou dividir em duas situações, que é a lei da potência, ó, tá? Não em função da resistência, embora a gente vai calcular a resistência. Se eu preciso da resistência, quero calcular a resistência, mas eu só tenho essa relação, eu primeiro vou ter que calcular a corrente. Então eu vou pegar a corrente da seguinte forma. É só fazer a permuta aqui, ó, corrente, isola o I, é a potência sobre a tensão. E eu vou dividir da mesma forma, para 127 e para 220. Potência sobre a tensão. 5.500 sobre o chuveiro de 127 volts. Corrente, olha o tanto de corrente elétrica, 40,3. Nós sabemos que de 0,1 ampere já é possível matar um ser humano adulto. Um choque elétrico da ordem de 3 amperes, dificilmente a pessoa sobrevive, tá? Acima de 3 amperes é praticamente um milagre. E 43,3 amperes, e aí você requer que esse chuveiro elétrico
tem que obedecer na sua instalação todos os requisitos técnicos de proteção, de cabo apropriado, de aterramento, tá? Porque a corrente elétrica é muito alta. No de 220, vamos fazer o mesmo procedimento. Olha a diferença. 25 amperes. Nós vimos que o resistor do chuveiro de 220 era 8,8 ohms. E o resistor do chuveiro de 127 era 2,93 ohms. Tá? Isso explica por que essa corrente é maior, porque a resistência é 2,93, e aqui vai ser 25 amperes, certo? Menor, porque a resistência é maior, 8,8. Vamos fazer o cálculo, usando a primeira lei de Ohm. Ó. Agora sim, eu vou calcular a resistência. Eu vou pegar a tensão de cada chuveiro e vou dividir pela sua corrente. Para 127, eu vou dividir pela corrente de 127, 43,3. Olha a resistência, encontramos no slide anterior, tá? 2,93. Mesma situação para o de 220, ó, 8,8. Então, resistência maior, corrente menor. Resistência menor, corrente maior, tá? Essa foi a aula 18.1, tá bom? Com 11 minutos e meio aproximadamente. E agora, para a próxima, a gente vai trabalhar geradores elétricos.